Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, talvez um daqueles vídeos que eu vá gravar e nunca vá colocar no ar, tá? Mas então, se vocês estiverem vendo esse vídeo no ar, se sintam agraciados porque eu resolvi mudar de ideia, tá? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui sobre as camisetas Doppel, essa aqui com o Nikola Tesla, tá? Ou Nikola Tesla, enfim, nunca sei como pronuncia o nome dele, tá? Muito legal. Esse aqui no cantinho, apesar dele estar com a posição parecida com a minha foto da fanpage, tá? Não sou eu, tá? É o Nikola Tesla mesmo, tá? Então, se vocês quiserem comprar camisetas com desconto, tá? Aqui embaixo tem um link para compra de vocês com temáticas nerd, temáticas geeks, tá? Da Doppel. E está com promoção, com grande desconto até a virada do ano, tá? Então, se eu conseguir postar esse vídeo até antes da virada do ano, vocês conseguem aproveitar, se não, continua valendo o link que eu coloquei aqui embaixo, que dá pelo menos algum desconto, tá? Segunda coisa é que dia 6 de janeiro vai ter a minha apresentação no Rio de Janeiro, lá no Shopping da Gávea. A ciência só está certa quando concorda comigo. Já quase não tem mais ingresso, mas eu tô fazendo aqui um merchan, porque vai que vocês conseguem comprar aí algum ingresso que sobrou e talvez, quem sabe, a gente não consegue juntar uma galera aí para abrir uma segunda sessão, alguma coisa assim, tá? Espero vocês lá, beleza? No Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro. Então vamos ao tema do vídeo, que ficou muito em discussão agora, porque sempre volta, né? Na época do Natal, o pessoal volta falando dessas coisas, tá? E esse vídeo aqui vai ser meio que um remake do aquele argumentos que os ateus não deveriam mais usar, né? Que é um vídeo bem antigo no meu canal e é um dos mais vistos do meu canal também. Que é dizer que Jesus Cristo era comunista. Tá, eu ia fazer um outro vídeo também, mas eu vou deixar pro ano que vem, pro Natal do ano que vem, sobre a questão de se Jesus Cristo existiu ou não, sobre a questão das outras mitologias que copiaram Jesus, tal, que também tem muito ateu falando bosta por aí, mas eu vou deixar aqui só para falar sobre essa questão do Jesus ter sido comunista, tá, que é uma coisa errada em muitos níveis, mas eu vou aproveitar para fazer uma comparação aí também com quem está apontando esse erro atualmente, tá, que aponta o erro, mas, enfim, também tem telhado de vidro. Tá? Então, é uma bobagem, eu sei que muitas pessoas têm repetido, inclusive tem aquele vídeo lá do Porta dos Fundos, fazendo uma paródia e tal. Eu sei que o Gregório falou isso daí outro dia no Twitter, eu gosto muito do Gregório, mas realmente isso daí não é... Eu não sei até que ponto ele tá falando sério ou ele tá só provocando, tá? Mas se alguém fala sério isso, que Jesus era comunista, essa pessoa está biruta. Por quê? Porque existe uma coisa chamada anacronismo histórico, tá? Então vai me desculpar aí você que é historiador, e talvez eu acabe não explicando o termo anacronismo da maneira mais, digamos assim, acadêmica, né, ou da maneira mais correta, mas o anacronismo histórico basicamente é quando você tira um personagem ou uma situação de uma determinada época e faz um paralelo com uma outra época mais recente, na qual ele não teria como ter participado, ou mais recente ou de uma outra localidade geográfica. Então o exemplo mais clássico que as pessoas fazem é colocar direita e esquerda em personagens que nasceram antes desse tipo de divisão, ou então tentar fazer um revisionismo de personagens que são tradicionalmente colocados em direita ou esquerda para o contexto de direita e esquerda atual. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu falei, vou colocar aqui, né? Ou aqui, não lembro agora. Um vídeo que eu falei sobre direita e esquerda, tá? Que é um vídeo que o pessoal de sociologia, ou mesmo de ciências políticas odeia. Eu já recebi críticas muito pesadas, inclusive pessoalmente, das pessoas dessas áreas que eu citei sobre aquele meu vídeo, mas essas pessoas precisam entender que, o meu objetivo não era fazer uma avaliação política da coisa, e sim fazer uma avaliação de como as pessoas enxergam essa dicotomia direita e esquerda. Então o meu objetivo lá foi menos científico e mais uma crítica social. Mas eu entendo a crítica de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer vídeos respostas, estejam à vontade. Então, por exemplo, quando você pega a ideologia política, socioeconômica, filosófica do comunismo, algumas pessoas dizem que as ideias já estavam sendo fermentadas no século XVIII, mas elas realmente foram escritas e compiladas por Karl Marx e Engels, né, no século XIX, na metade mais ou menos do século XIX. Então, quer dizer, você só consegue dizer que uma pessoa era comunista ou não era comunista depois que alguém propôs o comunismo. Você não tem como chegar e falar que Jesus era comunista, sendo que isso daí data de 2000 anos atrás. E é muito interessante ver algumas pessoas apontando esse anacronismo, tá, no discurso dessas pessoas de esquerda que ficam falando que Jesus é comunista,
quando elas mesmas muitas vezes defendem um outro anacronismo, que é dizer que o nazismo era de esquerda, tá? Por que é um anacronismo? Porque os próprios nazistas se autodeclaravam direita, a própria composição do nazismo é extrema-direita, tá? Ah, mas é autoritária. Ok, você tem semelhanças entre os autoritarismos de esquerda e de direita, no fato de serem autoritários, que aproxima, né? O pessoal fala da ideia da ferradura, tá? Eu não gosto muito da ideia da ferradura, mas ela ilustra bem isso, né? Que os extremos acabam se aproximando. Mas isso não muda o fato de que a construção do nazismo tem um arcabouço de direita e que hoje as pessoas que se autodenominam nazistas ou neonazistas, com essas características ultranacionalistas, muitas vezes racistas tal, são pessoas que se enquadram no escopo da direita. Tá? Então, você querer falar que o nazismo é de esquerda é um revisionismo que acaba caindo num anacronismo. Por quê? Porque você está tentando pegar a realidade do começo do século XX, quando surgiu o nazismo, e adaptar para o começo do século XXI, agora, quando as coisas já mudaram bastante. Aliado a isso, dá para criticar de uma segunda maneira essa história besta, né, de colocar Jesus como comunista, que é baseado no que pregava cada um deles. Isso, eu acredito até que tenha sido uma das motivações que fez, por exemplo, o Porta dos Fundos fazer aquele vídeo de zoeira. Ou seja, eles não estão querendo dizer que Jesus era comunista, sabe, que tinha uma camiseta do Che Guevara e essas coisas. Eles estavam querendo dizer que algumas das ideias de Jesus, se fossem ditas hoje, seriam comparáveis à ideia dos comunistas, ou do pessoal de esquerda. Mas não vamos nem colocar comunismo, porque comunismo aí é uma coisa muito afunilada. Vamos colocar o pessoal de esquerda como um todo. Ainda que eu discorde muito dessas divisões, enfim, já falei disso daí em outros vídeos, não vou repetir. Mas enfim, esse pessoal que se auto-intitula de esquerda, eles têm um discurso contra as injustiças, dizendo que os pobres sofrem, tentam ajudar as minorias oprimidas, e eventualmente eles acham que esse tipo de postura se identifica com o discurso de Cristo, que também pregou contra as injustiças do mundo, que andava com prostituta, com ladrão, com cobrador de impostos, tal, com toda aquela minoria de pessoas que ninguém gostava na época. Mas as semelhanças param por aí, e na verdade nem acho que são tão semelhantes assim. Porque se você for ver, a ideia do comunismo, que eu consigo entender, já falei mais de uma vez que eu não li o Capital, eu não li nenhum livro comunista, nunca me interessei por isso, na verdade, e continuo não me interessando, mas que eu saiba, o comunismo, ele prega a tomada dos bens de produção pelos trabalhadores. Então, o que ele não gosta é da relação patrão-empregado, ele acha que todos os trabalhadores deveriam ser donos dos bens de produção, para evitar essa relação patrão-empregado. O comunismo em nenhum momento diz que você deveria ser pobre, em nenhum momento ele diz que você não deveria ter bens de consumo, apenas ele diz que esses bens de consumo não deveriam ser produzidos através da exploração dos proletários. Me corrijam aí, os comunistas, caso eu não tenha entendido direito. Então não é proibido para você ter um iPhone sendo comunista. É proibido, ou seria altamente reprovável, você ter um iPhone que foi produzido através da mão de obra escrava, sei lá, do chinês, do tailandês, do Bangladesh. Por mais bizarro que seja você ser contra o comunismo por causa do tipo de produção que é feito em um país comunista, né, que é a China. Né? Mas a China, atualmente, ela é comunista apenas politicamente, não mais economicamente. Mas enfim, aí são outras discussões. Então a ideia do comunismo que eu entenda é uma ideia que tem a ver com a produção dos bens de consumo. Então, é quem produz uma cadeira, quem produz um sofá, quem produz um telefone, quem produz um videogame e tal, e como que se dá essa relação entre patrões e empregados. Até chegar no comunismo utópico, né, em que não existiriam mais classes sociais, em que todo mundo seria igual e não teriam diferenças. E eu não vi Jesus pregar isso nos evangelhos, tá? E aí, tem que ler os evangelhos mesmos, tá? Nesse caso, eu tô dando uma de protestante aqui. Eu mesmo li, eu mesmo interpretei, tá? Não sei ler grego, então eu li em português mesmo. Talvez um católico aí poderia ter um outro tipo de ponto de vista, mas eu acho que nesse ponto os católicos são os que mais defendem essa interpretação da Bíblia, dos evangelhos, tá? Jesus pregou contra o apego a bens materiais. Se você for ler os 4 evangelhos, que são os canônicos, né? E mesmo acho que se você ler alguns apócrifos, você vê que Jesus repete constantemente que a verdadeira salvação é aceitar a mensagem de Jesus e que a verdadeira vida eterna e boa, né, será ao lado do Criador depois que você morrer. Que essa vida aqui é uma vida de transição. Inclusive foi esse um dos motivos, o desapego aos bens materiais, é que fez com que o cristianismo fizesse
fizesse tanto sucesso lá na época do Império Romano entre a população mais pobre. Claro, depois alguns ricos se converteram ao cristianismo e inclusive a primeira coisa que eles fizeram foi abrir mão dos seus bens materiais. Era viver como um mendicante, era viver só com a roupa do corpo. Jesus fala várias vezes, se alguém te pede, sei lá, o casaco, você entrega a túnica também. Se alguém te dá um tapa, você entrega a outra face. Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Largue todos os seus bens e venha me acompanhar. Não, mas eu tenho muitos bens. E aí o cara sai triste porque ele tinha muitos bens. E aí Jesus fala, não, então você não serve para acompanhar a gente, porque para me acompanhar tem que me amar acima dos seus bens e não pode ter medo, não pode ter apego aos bens materiais a ponto de não se livrar deles sumariamente de uma hora para outra. A grande questão que eu vejo no cristianismo, e isso daí pra mim fica muito latente. Eu não entendo como é que algumas vertentes cristãs podem ter uma interpretação diferente disso, mas pra mim fica muito latente que Jesus fala que um dos grandes problemas da humanidade que afasta os humanos de Deus é o apego aos bens materiais. Então aquelas pessoas que conseguem se desapegar facilmente dos bens materiais, que não tem cobiça, que não tem ganância, essas pessoas vão ter mais facilidade de entrar no reino dos céus. Essas pessoas são as que estão mais aptas a seguir Jesus Cristo. Isso é o que eu entendi lendo os evangelhos, tá? E isso é repetido várias vezes nos evangelhos, tá? Desapego aos bens materiais. Não se apegue àquilo que é mundano, se apegue àquilo que é sagrado. Pregue o amor, pregue a bondade, não pregue a compra, não pregue o ter, pregue o ser. Esse monte de coisas que também tem alguma semelhança, aí sim, se você quiser fazer alguma semelhança, também poderia ser um anacronismo histórico-geográfico com o budismo, tá? O budismo também tem alguma coisa de desapego aos bens materiais. Você vai ler a história do Siddhartha Gautama, ele também era rico e largou tudo, tal, não sei o que, enfim. Não tô falando que um influenciou o outro aqui, tá? Ainda que tem algumas pessoas que defendam isso. Esse desapego aos bens materiais, que não é o que o comunismo prega, né? Não tem nada de comunista isso, foi exatamente o que não fez boa parte dos líderes cristãos durante a história da humanidade. Então, nesse ponto, tem uma semelhança com o comunismo, né? O comunismo pregava a igualdade entre todo mundo, e aí os governantes falavam, não, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Já citando a Revolução dos Bichos, né? Então, os governantes são mais iguais do que o resto da população. Então você gera uma casta superior e uma casta inferior em que todo mundo é igualzinho. Isso também aconteceu com o cristianismo, principalmente com a Igreja Católica, ainda que agora ela já esteja meio arrependida. Se você for olhar o histórico da Igreja Católica, houve um acúmulo de riquezas que, a meu ver, é diametralmente oposta ao que pregava Jesus, tá? Ou pelo menos ao que dizem que ele pregava nos evangelhos. Mas hoje a Igreja Católica já não está mais tão preocupada com isso. Aquele monte de riqueza que eles acumularam hoje são museus, então meio que eles não podem gastar muito aquilo, não vão derreter aquele ouro lá para fazer outras coisas, e eles conseguem dinheiro de outra maneira e aplicam esse dinheiro de uma forma tentando ajudar as pessoas, tal. Eu poderia ter um questionamento sobre a aplicação disso na África, né, em que você tem muitas doenças sexualmente transmissíveis e os católicos ficam falando para não usar camisinha. A parte disso, usualmente, o dinheiro dos católicos hoje já não é mais aquele que tinha antigamente, tá mais minguado, né, e você vê mais eles espalhando isso daí para suas dioceses e tal, e fazem bastante serviço social, tal. Então hoje eu acho que o dinheiro até que está razoavelmente bem aplicado, fazendo essa ressalva aí para alguns países da África. Agora, e as outras vertentes do cristianismo? Não, eu vou falar aqui de uma vertente que, a meu ver, é uma das mais bizarras que existe. É mais bizarro do que traficante evangélico, que é a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade meio que caga em cima do evangelho todo, né? Eles são uma interpretação não ortodoxa, do evangelho. Se apegam muito ao livro de Malaquias, que diz que, sei lá, Deus fez o mundo pra gente ser feliz mesmo, e se ser feliz é você ter um monte de coisa, então a gente tem mais é que comprar mesmo, e ser feliz e ganhar dinheiro. Então se você lutar bastante, você consegue ficar rico, você consegue ser feliz, e você faz o pastor feliz também, dando dinheiro pra ele. Essa teologia da prosperidade, né, que surgiu, acho que nos Estados Unidos, se não me engano, me corrijam se eu estiver enganado, mas que se espalhou aqui pelo Brasil na figura principalmente de Igreja Universal, sei lá, Deus é Amor, aquela do R.R. Soares, que eu nunca lembro o nome. Essas divisões todas aí, em que você tem um fluxo de dinheiro gigantesco, em que eles ficam insistindo para os cristãos que eles têm que ganhar dinheiro e que para isso eles têm que dar dinheiro pro pastor, mas então um pastor sendo milionário, um pastor cristão ser milionário, a meu ver é um anacronismo muito maior do que dizer que o nazismo é de esquerda, tá? Porque os pastores não deveriam, se eles estão seguindo a palavra de Jesus, eles não deveriam ter dinheiro, ou talvez eles pudessem ter dinheiro só para suprir as suas necessidades, tipo, pastor com carrão, pastor com mansão, pastor com 5 casas, casa na praia, casa lá fora, conta no exterior, isso daí
que é completamente anticristão dentro da minha concepção do que seria o cristianismo, dentro daquilo que eu entendi lendo os evangelhos. Ficar estimulando os cristãos a querer cada vez mais dinheiro, eles chamam de estimular a determinação, de seguir atrás dos seus sonhos, eu chamo de estimular a ganância, eu chamo de estimular a ostentação, que é uma coisa que eu não acho positiva em nenhum aspecto, na verdade, mas eu entendo que isso exista. Também não vejo nada na Bíblia, muito pelo contrário, se você vai ler o Novo Testamento, ele é tudo menos ostentação, sabe? É exatamente o contrário. Então, sei lá, eu tenho sérios problemas com essa teologia da prosperidade, eu acho que ela não representa o que está escrito na Bíblia, é literalmente o cherry picking, você escolhe 2, 3 versículos lá e subverte todos os outros para dizer que é aquilo que é certo, sabe? Não sei, olha, eu não sou um exegeta bíblico, eu não sei muita coisa, não sei ler grego, não sei ler hebraico, mas, sei lá, eu acho essa teologia da prosperidade uma pataquada gigantesca, eu acho ela muito contraproducente, tanto para nossa sociedade, porque é muito ruim você ter várias pessoas cada vez mais querendo consumir um monte de coisas desenfreadamente e enriquecendo pastores picaretas, né, que não estão usando esse dinheiro para fazer boas ações, estão enriquecendo eles mesmos, ainda que uma parcela desse dinheiro vá para boas ações, mas enfim. E eu não acharia errado você juntar dinheiro para você mesmo e fazer boas ações, desde que você não fizesse isso em nome do cristianismo. Se você estivesse fazendo isso em nome de qualquer outra coisa, não veria problema. Mas dentro do cristianismo, isso é uma hipocrisia, isso é uma cara de pau, sabe? Porque é exatamente o contrário que é pregado na Bíblia, é exatamente o contrário que é pregado nos evangelhos. Mas, novamente, eu não vejo isso como nada comunista. Eu acho que é um problema, sim, o excesso de consumo que as pessoas têm, né? Essa coisa de, eu preciso trocar de carro todo ano, ou então, eu preciso, para ser bem sucedido, ter tantas coisas, ter tantos apartamentos, ter tantas casas, ter tantas roupas, ou qualquer outro bem material. Eu acho isso prejudicial em vários aspectos, tá? Nesse ponto eu sou mais cristão que comunista. Eu acho que as pessoas não deveriam se apegar tanto a bens materiais, mas isso de nenhuma maneira é querer tirar a liberdade das pessoas de poder comprar essas coisas caso eles queiram. Isso tem mais a ver com o desejo delas. Eu me incomodo mais com o desejo das pessoas quererem comprar cada vez mais coisas de maneira desenfreada, inclusive aquelas coisas que elas não precisam, do que com a liberdade delas de poderem fazer isso. Eu quero ter a liberdade de poder comprar uma Ferrari se um dia eu tiver dinheiro para isso. Ainda que com quase toda certeza, se um dia eu tiver o dinheiro para comprar uma Ferrari, a última coisa que eu vá fazer seja comprar uma Ferrari. Entende a diferença? Ser comunista seria você dizer que ou todo mundo tem uma Ferrari ou ninguém pode ter. Ou melhor ainda, se eu entendi direito, né, seria que os funcionários da Ferrari que deveriam, na verdade, ser os donos da firma, uma coisa assim. Isso seria o comunismo, e isso não é uma coisa que eu desejo, isso não é uma coisa que eu acho que seja correta. Porém, eu acho uma futilidade a pessoa gastar, sei lá, 2 milhões de reais para ter uma Ferrari. Eu acho isso uma futilidade. Eu acho que esses 2 milhões de reais poderiam estar sendo mais bem aplicados. E não tô dizendo que a pessoa não pode gostar de Ferrari. Às vezes a pessoa gosta porque ela acha legal. Do jeito que eu gosto de dinossauro, ela gosta de Ferrari. Tudo bem, sabe? Ela quer comprar uma Ferrari. Mas muita gente que compra Ferrari não compra porque gosta. Compra porque tem que ostentar isso para dizer que é milionário. Então, sendo bem honesto, isso eu sou contra. E nesse ponto eu não estou sendo comunista. Nesse ponto eu estou sendo cristão. Tá? Em dizer que o apego aos bens materiais não leva muito longe. Sabe? É óbvio que a gente precisa de bens materiais para viver, mas a gente precisa dos bens para viver. A gente não deve viver para os bens. Eu acho que a gente tem que ter dinheiro para viver e não viver para ganhar dinheiro. Sei lá, essa é a minha interpretação, esse é o meu ponto de vista, que a meu ver é muito mais cristão do que comunista. Se você discorda de mim, vai lá ler os evangelhos. E se tiver paciência, lê o Capital também do Marx, que eu não li, como já falei, eu não li. Beleza? Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Não sei se eu acrescentei muita coisa pra vocês, talvez tenha sido um vídeo meio inútil, mas obrigado pra você que assistiu até aqui. Então parem de ficar comparando Jesus com o comunismo e falando que Jesus era comunista ou alguma coisa assim. Eu até concordo que se Jesus viesse hoje, talvez ele fosse crucificado de novo, só que dessa vez pelos próprios seguidores. Mas isso não quer dizer que Jesus fosse comunista, ou que o discurso de Jesus, ou as coisas que Jesus pregava, sejam as mesmas que o comunismo prega ou pregou, enfim. Links aqui embaixo para compra tanto das camisetas com desconto, quanto da minha apresentação no dia 6 de janeiro, tá certo? Então é isso, um abraço para vocês e falou!